Boa noite a todos. Meu nome é Midra Liberato e eu estou aqui para explicar um pouquinho para vocês o que é o Google Tradutor, para que ele serve e qual a influência dele, o que ele pode ser útil para nós que somos hoje alunos do curso de Informática na Educação e para todas as pessoas interessadas nesse âmbito da informática que é a informática aplicada à educação. O Google Tradutor, gente, ele é um serviço de tradução online que o Google oferece, que é capaz de traduzir textos e sites instantaneamente. O que significa instantaneamente? Vamos abrir aqui, se a gente digitar aqui no Google, por exemplo, tradutor, a gente já vai encontrar a página aqui, ó, do Google Tradutor. Quando eu me referi a instantaneamente, significa que à medida que eu digito a palavra, por exemplo, educação, que é a palavra que eu quero traduzir, vamos colocar do português para o inglês, por exemplo. À medida que eu vou escrevendo a palavra, automaticamente o Google Tradutor já mostra para mim a tradução para o idioma que eu escolhi. Além disso, o Google Tradutor oferece aqui uma série de substantivos relacionados à palavra que a gente digitou. Além disso ainda, para vocês terem noção de como que o Google Tradutor é completo, você também consegue ouvir a palavra ou o texto que você digitou. Isso é muito útil, por quê? Porque além de você conseguir saber como que se escreve a palavra na outra língua, você também pode saber como que se pronuncia essa palavra. Vamos exemplificar aqui. Quando a gente clicar em ouvir, a gente vai ouvir como que se pronuncia a palavra educação em inglês. Olha só. Education. Mais uma vez. Education. Então, assim, é muito interessante mesmo esse serviço do Google, porque além de você saber como escrever a palavra, você também consegue pronunciar a palavra. Não só no inglês, como eu coloquei aqui, mas o Google oferece todos esses idiomas aqui, inclusive o latim. O latim ele foi um idioma que foi incluso recentemente, não tem muito tempo, e eu particularmente achei muito interessante porque antigamente latim era uma língua obrigatória nas escolas, se ensinava latim mesmo. Hoje em dia já não tem essa obrigatoriedade em muitos lugares, mas é interessante aqui, o Google Tradutor trouxe o latim também. Vamos colocar aqui ainda educação, ó, e ouvir. Mais uma vez. Então, assim, é muito útil mesmo o Google Tradutor para gente que trabalha com informática e aplicada à educação. Eu trouxe até um outro exemplo aqui que a gente pode usar o Google Tradutor. Esse site aqui fala sobre educação. São diversos artigos publicados em inglês sobre educação. Então, assim, para quem não entende nada de inglês, se a gente utilizar o Google Tradutor, a gente consegue ter uma ideia do que esse artigo está falando. Basta a gente selecionar, por exemplo, o título, copiar. Vamos lá no Google Tradutor. A gente cola. Aqui ainda está em latim. Vamos passar para de inglês, né? Para o português. Pronto. Olha o que apareceu aqui. 5 razões para a casa-escola do seu filho. Então, quer dizer, esse aqui mostra um problema do Google Tradutor. Esse exemplo aqui. Muitas vezes, o Google Tradutor não consegue traduzir exatamente a frase que a gente digitou para o idioma que a gente quer. Por quê? Porque cada idioma tem as suas particularidades. Termos que lá são entendíveis, mas que aqui não são traduzíveis, né? Cada idioma, o brasileiro, o inglês, o alemão, todos os idiomas têm as suas particularidades que às vezes não são possíveis de traduzir. São as chamadas também gírias, né? Então, assim, essa é uma falha, digamos assim, do Google Tradutor. Mas mesmo assim, a gente consegue ter ideia do que esse artigo quer dizer.
dá para entender o quê? 5 razões para que a sua casa seja a escola do seu filho, né? E se a gente voltar aqui no artigo, vamos copiar agora, por exemplo, a primeira frase aqui do artigo. Vamos voltar aqui. Aí, conseguimos traduzir, ó. Por que deixar os seus filhos aprenderem em casa ao invés de enviá-los para a escola? Bem, você não precisa acordá-los às 7 cada manhã e empacotá-los para a escola com uma lista de instruções, esperar com o coração ansioso até que eles voltem. Deu para entender exatamente do que o texto quer falar, que esse artigo quer falar. Qual as vantagens de que a sua casa seja a escola do seu filho? Então, assim, dá para a gente traduzir todo o texto, todo o artigo que está disponível aqui. Devagar a gente consegue entender a ideia do artigo. Pode não acontecer de traduzir exatamente as palavras, mas a gente tira a ideia principal do texto. Então, assim, o Google Tradutor é realmente uma ferramenta muito interessante, que vale a pena todos os professores, todos os profissionais que lidam com educação conhecer, né, apresentar para os seus alunos. Muitas vezes eu mesmo passei por essa experiência na faculdade de precisar ler algum artigo em inglês, não só em inglês, né, como todos esses idiomas aqui estão disponíveis, então assim, eu falo inglês porque é o mais comum, inglês e espanhol aqui pra gente. E aí eu passei por essa experiência de precisar traduzir, e com o Google Tradutor isso se torna muito mais fácil, né? Então, gente, é basicamente isso. Eu queria apresentar um pouquinho do que é o Google Tradutor para vocês. Espero ter contribuído de alguma forma para que vocês conhecessem. Esse é um serviço completo, assim, tem diversas funcionalidades que não vai dar tempo de explicar aqui nesse simples videozinho, mas deu para ter uma ideia, espero que tenha dado para ter uma ideia de como o Google Tradutor é legal e, assim, espero que vocês curtam mesmo e usem no dia a dia de vocês, assim como eu uso no meu dia a dia. Muito obrigada, boa noite.